As Guardiãs do Véu. A queda de Lia num mundo à beira do colapso espiritual. 3 anjas, Lia, Safira e Mirel, descem à Terra para impedir que uma guerra profetizada destrua o equilíbrio entre céu e humanidade. Porém, ao envolverem-se nos conflitos dos homens, descobrem que proteger a humanidade pode exigir o maior sacrifício, sua própria pureza. E o Senhor disse: entre os homens haverá guerra, mas entre os céus haverá juízo. Porque não é a espada que define o justo, mas o sacrifício que não se vê. O mundo não acabou com fogo ou enxurradas. Acabou no silêncio. As cidades ainda respiravam. Os prédios ainda erguem-se como montanhas de concreto e aço. Mas algo invisível havia morrido, e poucos podiam ver. As orações cessaram. A esperança tornou-se poeira, e o som do céu, aquele ruído quase imperceptível de asas em movimento, desapareceu. Em algum lugar entre os mundos, um véu tremulava. Lia, a primeira vigia do leste celestial, pousou sobre uma colina devastada pela guerra humana. Seus pés tocaram o solo com leveza, mas o impacto rasgou o campo espiritual à sua volta como vidro quebrando sob pressão. Seus olhos, de um dourado antigo, varreram as ruínas. Ao seu lado, desceu Safira menos firme, como a justiça que carregava. Suas asas de prata estavam manchadas com as marcas das batalhas celestiais, e sua expressão era de alerta constante. Mirel foi a última a chegar, menor, mais silenciosa, e com um brilho azul nas pupilas. Seu dom era ouvir o que ninguém mais ouvia, os gritos das almas entre os planos. A fenda aumentou, disse Lia, sem desviar o olhar dos destroços humanos. Eles abriram mais um portal de desespero. A energia escura cresce com cada morte sem propósito. Safira rangeu os dentes. Eles não aprenderão. Entregaram o lever, árbitrio, e agora o usam como arma. Nem todos, respondeu Mirelle suavemente. Ainda há os que choram. E onde há lágrimas sinceras, há chance, no templo do véu, acima da criação. Os sinos celestiais não soavam às 7 eras. Era lá que o trono da observação se erguia menos um círculo de luz, onde os anciãos dos planos discutiam o destino dos mundos. E naquele dia, pela primeira vez desde a criação da humanidade, um nome foi pronunciado com temor. Lia. Quando a guardiã mais próxima do trono sangrar, saibam que o véu será rasgado, e os que foram puros conhecerão o preço da empatia. Oh, Arcanjo do Norte, Juron se opôs à missão. Ela é próxima demais dos humanos. Já interferiu antes. Suas emoções a tornam um risco. Mas Metiel, o guardião das escrituras antigas, rebateu. Justamente por isso ela deve ir, porque ama. O conselho foi dividido. No fim, a decisão não partiu de votos, mas de um silêncio absoluto. Um sinal. Tualt, Laia fora escorrida. As 3 anjas desceram ao mundo como centelhas de um céu doente. A humanidade estava à beira de uma guerra global. Líderes gritavam. Multidões queimavam bandeiras. E crianças desenhavam monstros em vez. Tias, embaixo da superfície, algo mais antigo que o tempo se agitava. Ezelgar, o exilado. Um anjo caído que jurara consumir o mundo com o próprio desespero dos homens. No centro de tudo, em uma cidade marcada pelo conflito, uma jovem chamada Ana. Clara começava a escutar vozes. Vozes que não eram dela. Ana tinha 12 anos e morava em um abrigo subterrâneo, com outras crianças órfãs. Suas visões haviam começado após uma explosão na superfície. Ela dizia haver mulheres de asas, andando entre os escombros. Ninguém acreditava. Até o dia em que ela desenhou Lia. Com detalhes, com precisão impossível. Quando Lia visitou Ana Clara, ela não estava em forma plena. Era apenas uma silhueta de luz aos olhos da criança. Você me vê, Sir? Lia, sim. E você brilha quando eu penso em coisas boas. Como a voz da minha mãe antes de dormir. Lia sentiu um nó que os anjos não deveriam sentir. E ali, entre palavras inocentes, percebeu. Ana Clara era um elo. Safira discordava. Ela é frágil demais. Se os caídos souberem que ela vê através do véu El Jassabam, disse Mirel, os olhos azuis turvando de pavor. Um deles está vindo. Um que carrega a luz distorcida. Os caídos não vinham em legiões. Vinham sozinhos, com passos silenciosos, olhos vazios e uma aura de frio. O primeiro a chegar foi Turon, um anjo que havia abandonado o canto da criação para ouvir apenas os ecos da dor. Ele não carregava armas, só palavras. Ana Clara, disse ele, ao encontrá-la sozinha. Você já chorou tanto, quer que a dor acabe? Lia surgiu em um rasgo de vento.
Afaste-se dela, filho do abismo. Turon olhou para Lia com pena. Ainda luta por eles? Oleoridor, Lia. Quantos mais precisam morrer para que entenda que eles não merecem? Lia respondeu apenas com luz. Uma rajada de pura essência a lançou contra ele. Mas antes que pudesse selá-lo novamente, Turon desapareceu e deixou para trás um aviso. Ela já foi tocada. O sinal está nela. Quando o choro dela cessar, o véu se rasgará. Pois há anjos que desceram à terra não por ordem, mas por amor. E por isso, o Altíssimo os viu e chorou. Na cúpula espiralada de cristal, onde a criação foi selada, há registros não acessíveis, nem mesmo aos arcanjos. Lá, entre véus e ecos esquecidos, havia um segredo que nem Safira conhecia. Lia havia descido à terra uma vez, há milênios. Foi durante a Era das Chamas, quando os homens criaram deuses de pedra e enterraram o nome do Altíssimo. Ela se apaixonou não por um homem, mas por sua fé. Um simples camponês chamado Elion, que orava mesmo sob o chicote dos impérios. Ela não o tocou, apenas o observou. E quando ele foi condenado à morte por não negar a luz, Lia chorou. Naquela noite, suas lágrimas criaram o primeiro lago celeste, onde os céus refletem não o que são, mas o que poderiam ser. A pena de Lia foi o exílio no vento silente. Mas o Altíssimo, em vez de destruí-la, a chamou de testemunha de misericórdia. Os céus estavam em desordem. As legiões de luz discutiam sobre a permissão de intervenção direta na guerra iminente dos homens. Se esperarmos mais, o véu será rompido pelos caídos, disse Safira diante do trono da observação. E se intervermos, destruímos o livre-arbítrio, respondeu Júrion, com frieza. Mirel, sempre silenciosa, interrompeu pela primeira vez em eras. Eles já fizeram sua escolha, mas há uma diferença entre permitir a queda e negar a mão estendida quando ela ainda pode levantar. A luz não impõe, ela oferece, e isso é o que a torna divina. E assim, as três foram autorizadas a agir, mas com uma condição. Nenhuma delas poderia matar um humano, nem mesmo por proteção. Ana Clara havia parado de falar. Desde o encontro com Turon, a menina desenhava em silêncio. Suas mãos tremiam. Havia marcas em seus pulsos mas não físicas. Eram selos de contato espiritual. Lia olhou os desenhos. Eram símbolos antigos, usados apenas por entidades da primeira criação. Um deles representava o selo da morte dormida, menos um ritual que os caídos usavam para adormecer a alma e alimentar a escuridão com os medos do espírito. Estão tentando a sela, como Encora, para atravessar Sushuru Mirel. Ela será o portal. Safira tirou de seu cinto a espada de Emet, forjada com verdade viva. Se isso for verdade, talvez precisemos. Não, gritou Lia, em tom que quebrou janelas do abrigo. Ela ainda é humana. Ainda pode escolher. Isso, nas regiões baixas do mundo espiritual. Ezelgar, o anjo exilado, completava seu círculo. Ele fora o primeiro a desafiar o véu, sem cair totalmente. Sua punição foi viver entre os mundos, inalcançável por luz ou trevas. Mas agora, com Ana Clara sendo marcada, ele poderia emergir. Ezelgar não odiava a humanidade. Ele a desprezava por aquilo que carregava. O potencial de se redimir mesmo quando não merecia. Eles são falhos, e ainda assim são amados. Nós fomos perfeitos, e fomos lançados ao exílio. Seus olhos negros fitavam um espelho partido, onde o reflexo não era dele, mas de Lia. Ela virá, e quando vier, o véu cairá. A batalha começou na cidade de Safor, um dos últimos redutos humanos com energia espiritual ativa. Manifestantes foram atacados por tropas que agiam como se estivessem possuídas. Mirel confirmou. Havia caídos guiando generais humanos. O véu estava se esgarçando em pleno ar. Lia voou acima do caos, suas asas emanando luz opaca, como se carregassem o peso de milênios. Safira, proteja os inocentes. Mirelle, encontre Ana. Eu vou até o centro da escuridão. Ao tocar o chão, Lia caiu de joelhos. Havia sangue em suas mãos. Não era dela. Era de um menino, morto por um estilhaço de granada. Ela olhou para o céu. Por quanto tempo mais? E, então, uma voz, não ouvida desde sua criação, respondeu. Até que você escolha entre proteger ou amar, voz do Altíssimo. No Velmiro encontrou Ana Clara desacordada, em uma câmara subterrânea. Seu corpo flutuava, envolto, no centro, uma runa Yu, selo de Ezelgar,
Se o ritual se completar, ela se tornará o receptáculo dele, disse Mirel, desesperada. Safira chegou tarde demais. Caídos protegiam a entrada. Lia desceu do alto como uma lança de luz. Silco começou a se despedaçar em faíscas douradas. Ela sabia. Iria queimar o véu com sua própria essência. Se for isso que me resta, então que eu seja a rachadura pela qual a esperança entra. Ela envolveu Ana em suas asas, recitando palavras proibidas do códice esquecido. Na ausência de fé, que o sacrifício seja a ponte. Na ausência de luz, que a lembrança do amor seja a chama. Uma explosão de luz atingiu os planos. Ezelgar foi lançado de volta ao limbo. Ana Clara acordou e sussurrou. Ela me deu sua canção, e a Ândia se fez brasa. E a brasa se fez hino. E o hino atravessou o silêncio entre os mundos. Assim nasceu a ponte entre o que se perdeu e o que pode ser salvo. O que restou de Lia não era corpo, nem energia. Era uma melodia. Safira e Mirel vagavam pelo campo espiritual, como sombras aflitas. Pela primeira vez desde suas criações, sentiram o silêncio absoluto entre os planos. O canto de Lia havia preenchido o véu e depois desapareceu. Mirel, com olhos marejados, murmurou. Ela se fez ponte e desapareceu. Safira não respondeu. Seus punhos estavam cerrados. Seus olhos, em guerra, no plano mortal. Ana Clara acordou. Seus olhos estavam diferentes. Um dourado como os céus do início, o outro ainda azul, lembrança de sua humanidade. Ela sussurrava palavras em línguas esquecidas, não por possessão, mas por conexão. Mirel se ajoelhou diante dela. Você, o Vecancauana sentiu. Eu não sei cantar, mas ela canta dentro de mim. Safira não confiava. Ela foi tocada por Ezelgar e agora carrega algo de Lia. Não é seguro. Mirel rebateu. Talvez não seja questão de segurança, mas de fé, pois nem toda semente nasce no templo. Algumas florescem nas ruínas. Ezelgar, banido mais uma vez, recurruceia ao limbo. Mas algo havia mudado. Durante o ritual ele sentiu compaixão. Lia o havia tocado. Ela não me destruiu menos, murmurou ele ao vazio. Ela me perdoou. E, então pela primeira vez em eras, Ezelgar chorou. Suas lágrimas caíram no nada. E onde tocaram, surgiram pequenas faíscas de luz. Ele tentou apagá-las, mas falhou. O perdão é a única chama que nem as trevas conseguem extinguir. O Conselho Celestial reuniu-se novamente. Lia quebrou a ordem menos bradou. Jurion, e agora temos uma criança tocada por anjo e caído. Isso é heresia viva. Metiel, o guardião das escrituras, falou baixo, mas firme. Ou talvez seja um novo começo. Safira foi convocada a depor. Ela olhou os anciãos com os olhos marejados. Eu a julguei fraca, mas fui eu quem não entendeu o que era coragem. Ela deu sua eternidade por um coração humano. O céu ficou em silêncio. E então, um vento doce varreu o salão. Era o hino de Lia. Ainda ecoava. Ana Clara caminhava por um campo florido onde, antes só havia cinzas. Eles pararam de lutar, disse ela. Por quê? Perguntou Mirelle. Porque alguém cantou mais alto que o medo. O mundo ainda tinha ruínas, ainda havia fome, ainda havia ódio, mas também havia crianças cantando, mães orando, homens se abraçando em vez de atirar. Safira, pela primeira vez, sorriu. O véu não caiu, mas abriu-se uma janela. Ana Clara, sozinha sob as estrelas, fechou os olhos. Dentro de si ouviu Lia, não com palavras, mas com memória, e viu um campo dourado, onde as almas cansadas repousavam. Anjos tocando harpas que choravam. E no centro, uma mulher de asas em chamas, sorrindo, e o que foi perdido se lembrou de ser luz. Os anos passaram. Ana Clara cresceu, tornou-se guardiã de órfãos, e contava uma história às crianças. Havia uma Ândia que não tinha medo de amar, e porque ela amou, o mundo mudou. Um pouquinho, só, mas mudou. As crianças perguntavam, ela volta um dia? E Ana sorria, ela nunca foi embora. E ao longe, uma melodia doce, quase imperceptível, cruzava os ventos as guardiãs do véu. A queda de Lia e dos que caíram. Alguns se levantaram, pois o perdão é semente, e quem o rega com lágrimas, colhe esperança. No coração do limbo, Ezelgar observava as brasas deixadas pelo hino de Lia. O ódio que o alimentara por eras estava agora trincado. Ele caminhava em silêncio, tocando cada ponto de luz como quem pede desculpas ao próprio reflexo.
Então surgiu Metiel, o arcanjo dos livros ocultos. Você foi tocado pela melodia. Isso é raro, mas não é redenção. Ezelgar não suplicou. Apenas abriu a palma da mão e mostrou algo. Uma lágrima dourada. Ela me deu isso. E não consigo devolvê-la. Metiel olhou com surpresa. Aquela era uma lágrima de graça, que só surgia quando um espírito caído desejava sinceramente ser restaurado. Não para voltar ao céu, mas para voltar à verdade. O céu não é um lugar, é uma direção. Um movimento do coração, para cima. Fragmentos do coração errante. 2, 3 Ana Clara cresceu, tornou-se símbolo de reconciliação entre povos. Mas internamente, carregava um peso. O silêncio crescente de Lia. Certa noite, ao tocar uma criança doente, a menina sussurrou: "Você tem cheiro de estrela." E Ana chorou. Mais tarde, ao dormir, sonhou com 2 céus, um de fogo dourado e outro de águas profundas. No meio, havia um espelho. E ali, Lia apareceu. "Você me ouve ainda?" perguntou Ana. Lia sorriu. "Sempre. Mas agora, é você quem canta." Ana acordou com uma luz fraca nas mãos. Não era semente, o Conselho Celestial finalmente decidiu. Um novo véu seria criado. Não para separar os mundos, mas para ligá-los com clareza, e ele não seria feito de regras, mas de canções. O hino de Lia será a base, disse Safira, diante dos anciãos. E a voz que o manterá vivo será humana. Ana Clara, agora adulta, foi chamada à presença dos celestiais, e diante do trono da observação, cantou. Nem toda dor é queda, nem toda queda é fim. Onde a luz se curva a sombra, ali começa. Enfim, Ezelgar foi conduzido ao novo véu. Os anciãos lhe ofereceram uma chance. Caminhar entre os homens, como guia invisível, você será sombra. Mas sombra que ensina. Ezelgar aceitou. Mas antes de partir, pediu algo. Posso ver ela? Uma última vez? O véu se abriu em uma fenda silenciosa lá e a apareceu. Não como fogo, mas como luz em paz. Você não foi salvo por mim menos, disse ela. Foi salvo por aquilo que você decidiu fazer com o que eu deixei. E então, desapareceu. Ezelgar partiu. E onde passava, ninguém o via. Mas as guerras cessavam por um instante. Décadas se passaram. Ana Clara envelheceu. Contava histórias aos netos em um campo aberto. Vovó, as anjas ainda existem? Ela sorria. Uma delas canta dentro de mim. A outra talvez esteja guiando aquele homem ali, que decidiu não gritar hoje. E outra, tá nas mãos de vocês. As crianças riam. Um vento suave passava. E sobre as colinas, 3 silhuetas de asas brilhantes podiam ser vistas por quem ainda acreditava. Porque a luz que se entrega não morre. Porque a chama que se parte em outra não se apaga. Porque onde houver alguém disposto a amar, ali a canção renasce. Último cântico do véu. Pois depois do sacrifício há o silêncio. E no silêncio, ouve-se a próxima canção. Após o sacrifício de Lia, a terra floresceu sob uma nova conexão entre céu e humanidade. Mas nem toda a sombra foi dissipada. Dos limites da criação, um canto esquecido começa a ecoar. Uma canção distorcida, que ameaça silenciar o hino de Lia para sempre. Agora, Safira e Mirel precisarão descer novamente ao mundo, guiadas pela alma de Ana Clara, já idosa, e pelo improvável aliado que outrora caiu, Ezelgar. Mas a ameaça desta vez não vem dos caídos, e sim de algo que surgiu dentro dos próprios céus. Nem todo som vem da luz. Há cantos que nascem da vaidade do espírito, e ecoam como lâminas entre as almas. O ano era 2084. A Terra havia resistido às grandes guerras, reconstruído pontes entre povos, e mantinha viva a lembrança da canção de Lia. Mas algo começou a mudar. Em templos distantes, sacerdotes adoeciam sem causa. Cantores sagrados perdiam a voz. Os sonhos de crianças tornavam-se silenciosos. E no plano superior, os salões celestiais ecoavam um som que não fora criado por Deus. Safira, agora comandante da Ordem das Guardiãs do Véu, foi a primeira a ouvir. Não com os ouvidos, mas com a alma. É uma música falsa, menos disse ela diante do conselho. Uma imitação da canção de Lia, mas onde ela curava. Essa fere. O conselho hesitou. Mirelle, a ândia do silêncio, confirmou. Os ventos do véu estão trincando. Em um campo florido do sul da antiga Europa, Ana Clara vivia seus últimos anos. Seus cabelos agora eram prateados como asas. Sua voz, embora frágil,
ainda carregava ressonâncias da canção que um dia salvou o mundo. Naquela manhã, ela teve um sonho. No sonho, uma mulher sem rosto gritava. No peito, onde antes vibrava a melodia do Lia, Ana sentiu um buraco. Ao acordar, pediu que a levassem à última torre de harmonia, menos um templo construído sobre a antiga cratera onde Lia havia se sacrificado. Ela está calada, sussurrou Ana. Não por ausência, mas porque alguém está abafando sua voz. No abismo onde os caídos já haviam sido confinados, não havia mais inimigos. Mas nos salões superiores, um novo perigo nascia. Climin, uma criatura forjada, a partir dos ecos da vaidade celestial. Ela não era Ândia, nem demônio. Era uma refração, um fragmento do orgulho dos anjos, que fora esquecido, reprimido e moldado no silêncio do tempo. Sua voz não gritava, sussurrava. A canção que salvou. A humanidade não os fez perfeitos, dizia ela, ao ecoar pelo véu. Por que então devemos proteger os que se recusam a ouvir? De cada nota não cantada, nasce um abismo, e do abismo surgem vozes que acreditam ser luz. Mirelle, em vigília no véu do norte, foi a primeira a ser atingida. Uma criança na terra sussurrava em uma língua que não conhecia. Palavras que corriam como veneno nos ventos celestes. Quando Mirelle tentou se aproximar, foi repelida. Safira recebeu o sinal e desceu imediatamente à terra. Sua chegada estremeceu as montanhas, menos algo a estava chamando. Mas não era a luz. Ezelgar apareceu a ela, em meio às sombras do crepúsculo. Seus olhos, antes pesados de culpa, agora brilhavam com propósito. Eu senti também. O canto está sendo distorcido. Mas não por nós. Os caídos? Quem, então? Perguntou Safira, erguendo a espada de Emete por eles. Que sei, acham mais justos que a própria graça. Ana Clara, agora frágil em corpo, mas firme em espírito, chegou à torre de harmonia. Ao tocar o altar, sentiu a melodia de Lia presa, como se envolta em espinhos. Ela está aprisionada. Safira adiou Hussein, ao lado da humana. Não, estão abafando sua canção com outra. Uma falsa esperança menos baseada em méritos, em poder, em juízo. Não em amor. E então, algo terrível aconteceu. Um fragmento do véu se partiu. Pela primeira vez desde a criação do novo mundo, um rasgo negro cruzou os céus, do outro lado. Uma figura alada surgiu, menos com asas feitas de espelhos e olhos, sem pupilas. Era Climin. Lia cantou por amor. Mas e se a humanidade não merecer mais a canção? Climin não usava espada. Ela usava verdades distorcidas, Safira. Você lutou pela humanidade. Quantas vezes precisará lutar de novo? Quantas forem necessárias? Respondeu Safira, sem hesitar. Então morra com eles. Menos murmurou a criatura. E o céu se escureceu. No plano superior, os anciãos tentavam contê-la. Mas a natureza de Climin era feita do que os próprios celestiais ignoraram por eras. O orgulho, ferido da perfeição. Ela não queria destruir o mundo. Queria silenciar tudo, para que nenhuma canção fosse ouvida, além da dela. Ezelgar aproximou-se de Ana. Eu fui perdoado, mas não esquecido. Talvez isso me torne o único capaz de entrar onde nem os puros conseguem mais. Vai enfrentá-la? Perguntou Ana, com os olhos marejados. Não. Vou escutar o que há por trás do grito. Enquanto Mirelle preparava os selos do véu e Safira reuniu os últimos traços da antiga harmonia, Ezelgar mergulhou na fenda aberta por Climin. E o que ele viu não era escuridão. Era um coro de ecos solitários, vozes angelicais esquecidas, partes de anjos que foram silenciadas por pensarem diferente, mas que nunca se rebelaram. Eles eram o que Climin chamava de a harmonia justa, uma aceitador, perfeição, sem misericórdia. E agora, marchavam para a terra. Quando o cântico da justiça não se curva com paixão, ele se torna martelo. E o martelo sem amor é só ruído que destrói. Climin não era apenas uma criatura solitária. Ela era a voz de uma doutrina esquecida. A harmonia justa, composta por fragmentos angelicais, expulsos, não por desobediência, mas por questionamento. Anjos que um dia haviam perguntado: e se a justiça sem amor não for justiça? Foram silenciados, despedaçados, e lançados ao silêncio superior, um limbo entre o trono e o véu. Ali, seus cantos quebrados se fundiram, criando a melodia fria e precisa que agora ecoava através de Climin. Eles não queriam destruir a humanidade. Queriam correr de lá. E para isso, precisavam calar o cântico de Lia. Na terra, Ana Clara piorava. A melodia de Lia dentro dela estava sendo corrompida por tons dissonantes.
Sinto como se meu peito queimasse de dentro para fora menos, sussurrou ela a Mirelle. A Ândia a abraçou, suas asas envolvendo o corpo frágil da humana. Vulcan não está sozinha. Nunca esteve. Ana tocou o chão da torre de harmonia, e dele brotou uma pequena flor prateada. Mesmo cercada pela falsa música, a semente da canção verdadeira ainda germinava. A canção de Lia não está presa à força. Ela vive onde alguém escolhe amar, mesmo com medo. No céu, Safira confrontava o conselho. Vocês sabiam da existência do silêncio superior? O arcanjo Júrion, em silêncio, evitava o olhar. Foi Metiel quem respondeu. Não fomos nós que o silenciamos. Foram nossos predecessores, Angels, da primeira geração. E vocês deixaram que a dor deles crescesse até virar veneno? Nós os temíamos menos, confessou Metiel. Eles eram bons demais em ver a fraqueza nos planos do Altíssimo. Safira recuou. Pela primeira vez, sentiu-se envergonhada por fazer parte daquele céu. Nas profundezas do véu rasgado, Ezelgar caminhava por trilhas feitas de lembranças esquecidas. Vozes de anjos que nunca cantaram em público sussurravam seus últimos pensamentos. Se me calo, sou obediente. Se falo, sou rebelde. Mas quem, se não eu, sente o que sente? Ezelgar chorou. Ele, que fora condenado por cair, via agora a dor dos que nunca caíram, mas também nunca puderam se erguer. Climinha apareceu diante dele, bela e terrível. Eles não querem vingança, Ezelgar, só querem que o canto certo prevaleça. E você decide qual é o certo. Não eu, mas a harmonia, a simetria, o que não falha. Então você nunca entendeu, Lia, respondeu ele, porque ela cantava fora do compasso. Para os que estavam fora da linha. Safira, de volta à terra, encontrou Ana Clara à beira da morte. O hino está fraco, disse a humana, sorrindo com serenidade, mas ainda ecoa no coração dos errantes. Você quer descansar? Eu quero cantar. Uma última vez. Safira levou até o alto da torre. Mirel, Ezelgar e até mesmo Metiel estavam ali. As legiões da harmonia justa avançavam. Ana começou a entoar a canção que Lia havia deixado nela, mas a canção estava incompleta, porque uma parte ainda estava presa no silêncio superior. Todo cântico precisa de contraponto, e a luz só se completa quando abraça a sombra. Ezelgar, diante de Climin e dos anjos partidos, ajoelhou-se. Se querem harmonia, escutem isto. E ele abriu mão de sua graça restaurada, deixou-se despedaçar novamente, para que sua melodia, quebrada e humana, tocasse os fragmentos dos silenciados. Um a um, os ecos começaram a vibrar. Não com raiva, mas com saudade. Eles não queriam dominar, queriam ser ouvidos. E ali, uma nova canção nasceu. Não da perfeição, mas da reconciliação entre o canto da justiça e o canto da compaixão. Climin caiu de joelhos. O que é isso? Mirel respondeu, com lágrimas nos olhos. É o que faltava no céu. A luz plena só se revela quando se abraça a sombra. E o hino dos caídos se une ao dos redimidos. Após o gesto de Ezelgar, os fragmentos do silêncio superior começaram a vibrar em harmonia. Cada voz, antes partida e solitária, encontrava seu lugar no coro. Safira observava, com olhos marejados, enquanto Mirel envolvia Ana Clara com asas brilhantes. A terra sentiu a mudança. Os ventos carregavam notas de esperança e reparação. Mesmo o silêncio mais profundo pode ser preenchido com a canção do perdão. Ana Clara sabia que seu tempo se esgotava. No topo da torre de harmonia, ela tomou a mão de Safira. Eu canto por todos nós, disse com voz firme. Melodia que nasceu era uma mistura do hino original de Lia e do novo coro dos fragmentos. Era a canção inteira. Sua voz se elevou sobre o mundo, atravessando véus e corações. As dores da humanidade foram suavizadas. As feridas espirituais começaram a cicatrizar. Com a voz de Ana Clara se apagando lentamente, uma luz tomou forma do brilho. Emergiu uma figura, uma jovem com asas translúcidas, vestida com um manto da união. Eu sou o que a canção criou, disse ela, aguardando o véu renascido. Safira sorriu e ajoelhou-se. Você é a esperança que nasceu do sacrifício, e a promessa de que nunca estaremos sozinhos. Ezelgar, ainda entre os mundos, tornou-se o emissário do véu, guiava almas perdidas, e Angels Posse, ajudando-os a encontrar seu lugar. Sua jornada de queda e redenção inspirava até os mais rígidos entre os anciãos. Não importa
onde caímos. Mas como levantamos, o céu e a terra estavam conectados por uma melodia nova, não perfeita, nem imaculada, mas verdadeira. Safira, Mirelle e a nova guardiã zelavam pela harmonia entre os planos. O véu não era mais uma barreira, mas uma ponte, e enquanto os ventos da canção percorriam o mundo, a promessa feita no início permanecia. Enquanto houver um coração disposto a amar, a canção nunca se calará. A história de Lia, Ana Clara, Safira, Mirelle e Ezelgar tornou-se lenda. Mas não apenas uma lenda. Era um lembrete de que, mesmo na escuridão, a luz sempre encontra seu caminho, e que a canção da vida, com todas as suas notas dissonantes, continua a tocar, para sempre. Tudo o que é feito para amar retorna em ondas de luz, e no fim de cada ciclo, nasce uma nova canção. Anos haviam passado desde a última canção de Ana Clara. A nova guardiã crescia em sabedoria e luz, mas sabia que seu papel seria eterno, uma vigília constante entre os mundos. No céu, as estrelas brilhavam com uma intensidade renovada, mas algumas guardavam segredos antigos, pulsando com energias adormecidas. Safira e Mirelle sentiam a mesma inquietude. A paz era frágil, mesmo com a reconciliação. As sombras nunca desaparecem por completo. Novos fragmentos do silêncio superior surgiam aqui e ali, sussurrando dúvidas e medos nos corações humanos. Ezelgar, agora um mentor silencioso, aconselhava a nova guardiã. Nunca tema a sombra, menos dizia ele, pois é nela que a luz aprende a brilhar. Uma criança nascia com um dom raro, a capacidade de ouvir todas as canções menos as belas e as dissonantes. Essa criança seria o novo elo, e ao crescer, descobriria que as verdadeiras batalhas não são entre anjos e demônios, mas dentro do coração humano. A nova guardiã cantava ao lado de Safira e Mirelle, ensinando que o véu não é prisão, mas caminho. E enquanto a terra girava, e os ventos mudavam, a canção continuava menos viva, eterna, em constante transformação. Porque no fim, tudo se resume a uma escolha simples: amar, sempre. E quando a última nota soar, outra já estará começando. Assim é o véu, assim é o amor. Um ciclo sem fim. Canção dos guardiões, quando a luz vacila, as trevas não hesitam. E nas cinzas da confiança, nasce a fúria do rancor. Após a aparente paz entre céu e terra, uma traição inesperada rompe o véu da harmonia. Segredos obscuros emergem. Alianças são destruídas, e antigos laços de confiança se partem como vidro. Safira, Mirelle, Ana Clara e até Ezelgar são forçados a enfrentar inimigos de dentro e de fora, em batalhas que rasgam o próprio tecido da realidade. Vingança se mistura com justiça, e o preço do perdão se torna uma guerra sangrenta. Nos salões altos do Conselho Celestial, a paz começava a ruir. Juron, outrora um dos anciãos mais respeitados, fora flagrado, conspirando com forças do silêncio superior. Ele deseja destruir a nova guardiã. Menos anunciou. Safira, o rosto endurecido pelo choque. Mirelle sentiu um nó na garganta. Como alguém tão próximo pôde trair o véu? Ana Clara, em sua forma espiritual, sussurrou. Aquele que cai no orgulho não conhece limites. Na terra, a nova guardiã foi atacada enquanto meditava no templo da harmonia. Climi, fortalecida pelas alianças sombrias, guiava um exército de sombras mutantes. A batalha foi cruel. Espadas cortavam como relâmpagos. As asas dos anjos batiam contra criaturas feitas de escuridão viva. A guardiã caiu, Ferida Graveman, seu sangue se misturando ao solo sagrado. Ezelgar foi convocado para julgar Jurion, mas em vez de puni-lo, ofereceu-lhe um pacto sombrio. Jurion, se unires forças comigo, poderemos derrubar não apenas os inimigos no véu, mas também aqueles que o manipulam das sombras. Safira ouviu o acordo e sentiu a fúria crescer. Traidor e caído, juntos. O véu está mais frágil do que pensei. Mirelle decidiu que não ficaria apenas na defesa. Ela liderou um ataque audacioso ao Santuário Negro, onde Jurion e seus seguidores se reuniam. A batalha foi brutal, sangue jorou. Asas se partiram. E gritos rasgaram o véu da noite. Mas na confusão, Mirelle descobriu a verdade. Jurion fora manipulado por uma entidade ainda mais antiga, menos o Guardião das Sombras. Um ser que existia antes do véu ser tecido. Enquanto a guerra se desenrolava, o véu começou a se romper em vários pontos porte entre si. Terra e abismo ficaram abertos. Criaturas antes aprisionadas escaparam, e o mundo dos humanos se tornou um campo de batalha.
Ana Clara, ressurgida em espírito, convocou Safira. E Mirel, se não fecharmos o véu, tudo estará perdido. E como faremos isso? Perguntou Safira, com a espada ensanguentada. Com sacrifício, traição e talvez perdão. Enquanto os guerreiros do véu preparavam a última investida, um golpe cruel aconteceu. A nova guardiã, já debilitada, foi esfaqueada pelas costas. A lâmina vinha de alguém em quem ela confiava, e no olhar do traidor não havia remorso. O aço pode ser forjado na luz, mas é na sombra que ele corta mais fundo. A lâmina que perfurou a nova guardiã vinha de mãos que antes acariciaram suas asas com confiança. Era Mirel quem empunhava a adaga. Por quê? Sussurrou Safira, aterrorizada e confusa. Mirel, com olhos sombrios, respondeu. O véu não pode ser salvo com misericórdia. Precisamos de justiça implacável. A misericórdia é uma fraqueza. Você se tornou o que jurou destruir, gritou Safira. E você se tornou a guarda da ilusão. A traição de Mirel não foi apenas um golpe físico, mas o estilhaçar de um vínculo sagrado. Enquanto a luta entre as guardiãs se desenrolava, os exércitos da escuridão avançavam. A Torre da Harmonia, última fortaleza da luz, foi invadida. Guerreiros alados e sombras mutantes lutavam em meio a corredores de cristal quebrado. Ezelgar, dividido entre o passado e o presente, caiu em batalha ao proteger Ana Clara, que lutava para manter a energia do véu intacta. Safira prendeu Mirel em correntes de luz forjada. Você será julgada por traição e assassinato, declarou. Mas Mirel sorriu. Fria. Vocês não entendem. Eu sou a mão que corta o mal pela raiz. A vingança que o véu precisa. O julgamento seria duro, mas uma força maior se aproximava menos o guardião das sombras. Emergindo das profundezas do véu rasgado, o guardião das sombras era uma entidade primordial, feito de escuridão sólida e energia corrompida. Ele caminhava com passos que rachavam o próprio céu. Vocês não conhecem o verdadeiro preço da ordem. Rugiu. Sua presença mudou tudo. Anjos caíam, luzes se apagavam, e o véu tremia em agonia. Safira, com o coração em chamas, reuniu os que ainda confiavam nela. Lutaremos até o último suspiro, declarou. Em uma batalha épica contra o guardião e suas legiões, cada golpe era uma questão de vida ou morte. As asas se rasgavam, os céus choravam, e a terra sentia a reverberação do conflito. Quando tudo parecia perdido, Mirelia, ainda presa, fez um último movimento, com uma magia proibida. Ela quebrou suas correntes e lançou uma rajada contra o guardião. Mas o ataque foi um sacrifício, que custou sua própria essência. Vingança não é liberdade. Sussurrou antes de desaparecer em cinzas. No silêncio que segue a tempestade, o verdadeiro coração da guerra é revelado. Ana Clara, enfraquecida pela luta constante, sabia que era o último pilar da harmonia. Ela se ofereceu para canalizar a energia restante do véu, sabendo que isso poderia ser seu fim. No altar da Torre da Harmonia, cercada por Safira e Ezelgar, ela entoou uma canção ancestral, o Xotremu. As estrelas brilharam mais intensamente, e uma onda de luz explodiu, repelindo as sombras momentaneamente, mas Ana Clara desapareceu, consumida pela própria luz que gerou. Tomada pela dor da perda e pela fúria, Safira convocou toda a sua força. Seu corpo irradiava poder celestial e sua espada ardia com chamas ancestrais. Ela liderou um ataque devastador contra o guardião das sombras e suas legiões, espalhando fogo e justiça. Mas o inimigo se mostrou implacável e resistente, devolvendo a violência com crueldade. Ezelgar, sentindo o fim se aproximar, buscou um acordo com os poucos anjos sobreviventes. Eles formaram uma aliança desesperada, misturando estratégias antigas e poderes esquecidos, na encruzilhada entre céu e terra. Uma batalha final foi marcada quando os dois exércitos se encontraram. O véu tremia em agonia. Rasgou-se em vários pontos, expondo os mundos à destruição mútua. Lâminas brilhavam, feitiços rugiam e as batalhas espalhavam caos. Safira enfrentou o guardião em combate direto, enquanto Ezelgar lutava para conter as fendas que ameaçavam o equilíbrio. Após horas de luta, Safira conseguiu ferir mortalmente o guardião, mas a que custo? O véu estava irreparavelmente danificado. Ezelgar, em seu último ato, sacrificou sua existência para selar as fendas, desaparecendo em um brilho ofuscante. Com o guardião derrotado e o véu parcialmente restaurado, a paz voltou, mas o preço foi alto. Safira, agora solitária, tornou-se a última guardiã.
Ela jurou proteger a nova era, consciente de que a paz exigiria vigilância eterna. A saga das Guardiãs do Véu tornou-se mito e inspiração. Uma história de amor, traição, vingança e sacrifício. E a lembrança de que, mesmo nas maiores trevas, a luz encontra uma forma de persistir. As cicatrizes da guerra não desaparecem com o silêncio. Elas sussurram segredos e alimentam novas chamas. Safira caminhava entre ruínas de um mundo quase destruído. O véu ainda oscilava. Frágil como nunca, ela sentia o peso da perda Ana Clara. Esselgar, Mirel, todos se foram ou mudaram para sempre? O que resta de nós? Perguntava-se. Seu coração estava cheio de dúvidas e um temor crescente de que a paz fosse apenas uma pausa antes de uma tempestade ainda maior. Enquanto isso, pequenos grupos de anjos e humanos sobreviventes tentavam se reorganizar. Muitos estavam desiludidos e rancorosos. Alguns pregavam que o véu deveria ser derrubado para que todos pudessem viver livres. Outros, que a humanidade jamais deveria ser confiada com tal poder. A divisão crescia, apesar de seu sacrifício. Rumores circulavam. Dizia-se que Mirella, em vez de desaparecer, havia se tornado uma sombra entre os planos. Uma entidade vingativa que buscava justiça ou vingança, com métodos cada vez mais sombrios. Safira sentia a presença dela às vezes, como um frio que atravessava a alma entre os humanos. Um movimento começou a tomar forma. Guiados por uma figura misteriosa, surgiam aqueles que buscavam explorar as fendas do véu para seus próprios fins. Tecnologia e magia se misturavam, ameaçando romper o delicado equilíbrio. Safira precisava decidir. Deveria continuar protegendo o véu com regras rígidas, ou encontrar um novo caminho que permitisse a coexistência verdadeira entre humanos e anjos? As respostas não eram claras. Ela buscou ajuda nas memórias de Ana Clara e na sabedoria que Esselgar deixara para trás quando tudo parecia perdido. Um chamado ecoou. Uma criança humana, nascida após a guerra, manifestava poderes desconhecidos. Safira viu nela uma esperança ou um perigo. Era o começo de um novo ciclo, onde o futuro do véu e do mundo dependia de escolhas que uniriam luz e sombra. Nem mesmo a mais profunda escuridão pode apagar a centelha da esperança. O véu é eterno, assim como o ciclo de queda e redenção. Foco em Safira. O desafio da guardiã solitária no silêncio da alma. A coragem nasce do medo, e a esperança da dor. Safira vagava pelas ruínas do antigo templo. O vento frio envolvendo suas asas cansadas. Cada passo era um lembrete da perda. Ela era a última entre as guardiãs. O último fio que conectava o céu à terra. O fardo parecia insuportável. Como continuar? Murmurava para si mesma. Memórias de Ana Clara. Mirella e Esselgar assombravam seus pensamentos. Sorrisos, discussões, sacrifícios. Ela sentia falta deles. Da certeza de que não estava sozinha. Mas o vazio não podia ser preenchido. Em uma noite escura, Safira enfrentou sua maior dúvida. Se Deus existia, por que permitira tanta dor? Ela orou, não por respostas, mas por força. E ouviu um sussurro. A fé não é ausência de dúvida, mas a coragem de seguir apesar dela. Safira descobriu sobre a criança nascida após a guerra, dotada de poderes incomuns. Ela viu nela uma chance de redenção, um espelho de sua própria esperança. Mas também um perigo, pois a criança carregava tanto luz quanto sombra. Determinada, Safira decidiu treinar a criança, preparando-a para os desafios que viriam. Durante o processo, reencontrou sua própria força, renovando sua fé no futuro. Ela não era mais só a última guardiã. Era o começo de algo novo. No final, não somos definidos pelo peso que carregamos, mas pela coragem de levantarmos a cada queda. No fim das sombras, a luz não é apenas um brilho. É a chama eterna que jamais se apaga. A batalha final se desenrolava no limiar entre céu e terra, onde o véu rasgado ameaçava sucumbir. Safira, agora plena em sua força, estava ao lado da criança que ela treinara menos, uma jovem cheia de luz e determinação. O guardião das sombras ressurgia, mais poderoso e sombrio, cercado por uma aura que parecia engolir a esperança. Mas Safira sabia o que precisava ser feito. Com lágrimas nos olhos, Safira abriu seu peito, oferecendo a própria essência para fortalecer a criança. Use minha luz menos ela, disse, e que o amor seja sua arma mais forte. A criança,
absorveu o poder, sua aura explodindo em uma luz ofuscante que varreu as trevas. Em um duelo titânico, a luz e as trevas se chocaram. Cada golpe da criança reverberava como uma sinfonia de esperança. Safira, mesmo enfraquecida, guiava com palavras e lembranças, mantendo a chama da coragem acesa. Finalmente, com um grito que unia todos os corações puros, a escuridão se quebrou. O guardião das sombras desapareceu em um último suspiro. O véu começou a se restaurar. As fendas se fecharam lentamente. Safira, sorrindo entre lágrimas, viu a criança florescer como a nova guardiã da harmonia. O mundo respirava aliviado. O céu e a terra celebraram. Novas vozes se uniram em uma canção eterna, menos a melodia do amor, da esperança e da redenção. Safira, agora em paz, sabia que o bem sempre venceria quando o coração escolhesse amar. Oração. Da luz eterna, Senhor, da luz e do amor, que guia os passos na escuridão. Em ti depositamos nossa esperança, pois somente tu és a chama que nunca se apaga. Fortalece nossos corações cansados. Renova em nós a fé que move montanhas, que a coragem nunca nos abandone. Mesmo diante das sombras mais densas, que a luz do perdão ilumine nossos caminhos. E o amor seja nossa espada e escudo, para que em cada batalha da vida possamos escolher o bem, a paz, a justiça. Abençoa, Senhor, as guardiãs da harmonia, as vozes que cantam a canção da vida, e a criança que nasce para recomeçar, para que o véu jamais se rompa em desespero. Que o teu reino de luz e bondade prevaleça. E que na dança eterna entre sombra e brilho, seja sempre o amor a nota mais alta, a melodia que une todos os corações. Amém.